Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica no bairro da Moca, em São Paulo, na rua Camé 377. Nós temos um site, que é o www.pazian.com.br, onde você pode conhecer as nossas atividades, os nossos trabalhos e também assistir os programas. Que nem esse programa que você vai assistir hoje, a partir de amanhã, ele estará disponível em nosso site. Então é uma forma de você rever ou passar para as outras pessoas e também rever os programas antigos. Todos os programas transmitidos aqui por essa TV são disponibilizados no dia seguinte no nosso site. E lá ficam para o tempo que vocês quiserem. Contamos com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que nos ajuda a realizar esse programa. Vocês sabem, vocês que acompanham-nos já há algum tempo, que a ideia do nosso programa é ou visitar instituições que realizam um trabalho comunitário, ou então trazer pessoas aqui que nos ensinem alguma coisa, que nos ajudem a viver melhor, a viver bem. Esse é o tema do nosso programa. E eu gosto muito de trazer pessoas que ampliem as nossas visões, né? O espírita é uma religião espiritualista, mas não pode esquecer que existem outras. E nós temos religiões co-irmãs, como a Umbanda, o Candomblé, que tem diferenças, sim. Mas eu acredito que o objetivo de cada religião é religar-se com Deus. Então, nós trouxemos aqui hoje um amigo, alguém que tem uma energia muito boa, indicação de um outro amigo, conhecedor, estudioso das religiões de matriz africana, é o professor Dermes, escritor e professor Dermes. Bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço. Veio de Piracicaba. Piracicaba. Pegou a estrada com chuva ou não? Só na chegada a chuva. Aí chegou em São Paulo, tudo livre, sossegado. Tudo tranquilo. Sem trânsito. Sem trânsito. Bom, Dermes, já disse que é um prazer tê-lo aqui. E eu tenho acompanhado pela internet os seus seminários, né, o seu trabalho. Foi o Cláudio Palermo, né, a pessoa que indicou. Eu queria trazer alguém que explicasse sobre Umbanda, sobre o Candomblé, algumas coisas que a gente não conhece muito bem. Precisaria ser alguém que estivesse enfronhado na coisa. Hoje você milita em alguma dessas religiões? Sim, eu sou um umbandista, filho de uma casa lá em Piracicaba, tenda de Umbanda Caboclo Pena Branca e mãe Nossa Senhora Aparecida. Pena Branca. Eu ouço muito o nome Pena Branca. É uma fraternidade, é uma linha de trabalho. O que significa? O Caboclo Pena Branca é um caboclo que trabalha na Umbanda, né, principalmente, e ele pertence a uma linhagem. Então, na nossa casa, ele é o dirigente espiritual, ele é o chefe espiritual da casa. Entendi. E o caboclo, o que seria? O caboclo, digamos assim, de uma forma simples, é um dos tripés da Umbanda. A Umbanda, a gente costuma dizer que ela nasce do brado de um caboclo, o caboclo das 7 encruzilhadas. Então são vários os orixás, são várias as linhas, mas a gente tem um tripé, que é o caboclo, o preto velho e a criança, a linha de Cosme e Damião. E o caboclo representa principalmente a coragem, a força, a determinação, a nossa ancestralidade indígena, a relação com a natureza, as matas, as águas. Isso, grosso modo, é uma das representações do caboclo. O caboclo, no caso, seria um índio? Um indígena que, em várias encarnações, teve um aprendizado muito grande. O próprio caboclo das 7 encruzilhadas, quando ele se manifesta, há um médium numa sessão espírita que o vê como um sacerdote católico, porque a encarnação anterior de caboclo foi de sacerdote. Isso é interessante você colocar, porque no espiritismo, isso está na codificação de Kardec, mostra que o espírito, ele se mostra como ele deseja. Então tem algo que o envolve, que é o perispírito, e se ele gostar de se apresentar como caboclo, ele se apresenta, ou como sacerdote, ele se apresenta, assim, para quem pode vê-lo, né, quem tem evidência. Isso é apenas a roupagem do espírito. Por isso, talvez, no caso das crianças também... Sim. Aquele espírito, a gente entende mais ou menos assim, né, porque é bem complexo. Aquele espírito, no plano espiritual, resolve trabalhar sobre a roupagem de criança. O aprendizado dele é este. E isso é muito sério, porque a linhagem das crianças trabalha com a cura. Então aquela energia, quando a gente vê uma gira de Cosme, Damião e Dom, como nós dizemos, até aquele médium mais sério, aquele irmão da assistência mais carrancudo, ele se solta. Entendi. E está havendo naquele momento um descarrego energético daquilo que não é bom e algo está sendo recarregado, que são as energias positivas que essas crianças trazem da espiritualidade. Por exemplo, no caso das crianças, né, eu já vi
onde os médiuns se curvam, agem, falam como crianças, estão sob a influência desses espíritos. E aí eles gostam de doces e tudo. O espírito, nesse momento, ele está se fazendo representar para que as pessoas alimentem a sua fé, ou naquele momento ele está precisando mesmo disso, da essência do doce? Existe aquilo que a gente chama de fundamento, né? O que é o fundamento? No caso da criança, é o doce, é o suquinho ou o refrigerante. Aquilo serve tanto para aquilo que a gente chama de batalhas energéticas, seja um caboclo, um preto velho ou uma criança, cada qual com o seu fundamento, seja para manipular aquelas energias e até mesmo como um agrado para aquela criança, né? Eu encontro você, você me oferece um café, eu lhe ofereço um lanche. Não é um comércio, é uma troca energética, é um carinho. Além dessa questão de aquele alimento ser utilizado energeticamente, é um carinho que é oferecido. Entendi. Também nos trabalhos, a gente vê os pretos velhos, inclusive aí não vou dizer polêmica, mas tem muita gente no meio kardecista dizendo que não pode receber preto velho. Eu, particularmente, eu tenho amigos espirituais que trabalham comigo nas diversas atividades. E quando eu tenho a oportunidade de ter a presença de um preto velho, eu fico muito emocionado, porque eu gosto muito. É uma energia muito boa, muito agradável. E olha, falo isso abertamente, né? No caso desses pretos velhos, as casas espíritas, as espiritualistas, eu já vi muitas delas, a pessoa está ali fumando, né, fumando um cachimbo. Outros, já vi no passado também, tomando um trago, uma coisa assim. Só que terminava o trabalho, a pessoa estava normal, nem cheiro de álcool, nem alcoolizada, nem com negócio de fumo. Tinha uma senhora que está no plano, que eu amo, Dona Dita, uma mestre, uma umbandista, assim, né, uma mãe muito legal, que ela tinha um problema na perna que ela não podia andar direito. E ela rodava no trabalho, ficava horas de pé e depois voltava. Quando a entidade saía, ela ficava. Me fala sobre isso. Assim, sobre o álcool e o fumo primeiro. Numa casa séria não existe excesso. Então toda vez que é usado o álcool, seja para colocar num ponto, como a gente chama, ou para ser ingerido, aquilo tem uma função. É como o álcool na composição de um remédio. Então existe uma dosagem, não pode haver exagero. Entendi. No caso do fumo, a pessoa pode perceber visitando uma casa que se fuma, mas não se traga. Porque se trabalha, né? Como na pagelança, né, também, a nossa raiz indígena. Trabalha-se com aquilo, com o quê? Com a fumaça, acabando com as energias deletérias, dissolvendo. A ação do médium, né, como você colocou esse exemplo e tantos outros, é muito interessante. Por quê? Porque o médium, na questão física, de repente, ele tem uma limitação. Quando é um orixá agindo, um espírito, um mentor, cada um vai chamar, né, de acordo com a sua fé, você percebe de fato que não é um médium, porque ele não teria condições de fazer aquilo. Isso. E que de fato é uma ação espiritual positiva. A mediunidade, no caso da Umbanda, que eu observei, pelo menos quando eu frequentava, hoje a gente faz muito tempo que eu não vou, era uma mediunidade ou semi-inconsciente ou inconsciente, que é um pouco mais raro de vermos hoje em algumas reuniões espíritas, né? É uma mediunidade mais intuitiva, inspirativa, vamos dizer assim. Ainda é na Umbanda semi-inconsciente ou está mudando isso? Nós temos as duas formas de manifestação, como a gente tem também, os estudiosos demonstram, as pesquisas demonstram, né? Cada vez mais a ação da intuição. Então, além de eu ter aquele médium de incorporação, seja consciente ou semi-inconsciente, cada vez se valoriza mais o médium de firmeza, como, por exemplo, o Ogã, seja ele de toque ou não, e o Cambone, que é aquele auxiliar, tanto dos orixás como dos médiuns, da assistência, que não é só estar ali e levar um copo d'água ou distribuir uma ficha. Todo o ectoplasma do médium de firmeza está sendo utilizado. Então, ele tem que ter uma preparação tão importante quanto a do médium de incorporação. Há casas de Umbanda também que trabalham com a psicografia, existe uma variação muito grande. Sessões de cura. Não está havendo uma mudança, assim? Você tem sentido isso de 10 anos para cá? Sim. O que acontece é, por natureza, a Umbanda é uma religião sincrética. A gente coloca esse termo religião de matriz africana, até mesmo para o candomblé, há uma controvérsia sobre esse termo. Mas, propriamente da Umbanda, não é só a matriz africana. Você tem a própria influência do cristianismo, do espiritismo dito kardecista, da questão indígena, do Oriente. Então, você percebe isso. A formatação dela já é sincrética. Se ela é sincrética, o que acontece? Tanto do plano espiritual quanto do terreno, as portas têm que estar abertas para todas as manifestações possíveis e legítimas.
Entendi. Eu estou sendo muito assim, parece um interrogatório, né? Não, é que tem um bate-papo, tá gostoso. É que tem muita coisa que a gente ouve, o pessoal comentando. É que nem uma coisa interessante, que o pessoal fala da macumba. Uma vez uma mãe de santo, né, que chama? Sim. Ela falou que macumba não é o trabalho feito. Macumba, ele me explicou, que eu não entendi direito, que estava uma aglomeração. O que é macumba? Há duas origens etimológicas, né? Quer dizer, a origem da palavra. Então nós temos assim, macumba como instrumento musical de toque, e macumba, que vem de uma língua africana significando cadeado. Popularmente se utiliza o termo macumba como algo negativo. Isso. Mas isso tem mudado. A Rita Ribeiro tem um CD maravilhoso que se chama Tecnomacumba, em que ela usa o termo macumba num sentido positivo. Fala, não, a sociedade coloca como pejorativo. Para mim, Rita Ribeiro não é negativo. É o preconceito, né? Na verdade é o preconceito. Eu vou te perguntar, nós vamos para o intervalo, Pois não. mas eu vou perguntar sobre Exu. Certo. Que é uma coisa também que parece que tem um significado contrário, né? Gente, um minutinho só, já voltamos com o nosso amigo aqui, Dermes, e esse assunto bem interessante. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aí o nosso site para você poder acessar e conhecer mais os nossos trabalhos, as nossas atividades. E lembrando que os programas, depois de transmitidos, ficam hospedados no site. Você pode assistir, divulgar, fica no YouTube também. E hoje estamos numa conversa, um papo aqui bem interessante, bem instrutivo, com o professor Dermes, estudioso, umbandista, né? E antes de ir para o intervalo, eu estava te perguntando. Você disse que algumas coisas são bem entendidas, né? Ou dá-se um caráter negativo, como o caso da macumba. Mas e no caso, então, agora esqueci o nome. Dos Exus. Dos Exus, isso. Tá. Os Exus, eu vou fazer uma observação rápida sobre a Umbanda, né? O Exu é o seguinte, o Exu é um trabalhador de Umbanda. Exu não faz o mal, casa de Umbanda séria não se vai pedir para separar casal, matar ninguém, não existe isso. O Exu, quem que ele é? O Exu cuida da limpeza energética, então ele é lixeiro, médico, advogado, curador, é tudo. Né? Ele vai aonde as energias muitas vezes são tão negativas que você precisa de um trabalhador equipado para isso. E o que acontece? Por que o Exu usa a cor vermelha e a cor preta? Porque é uma questão vibracional. Então cada linha de Umbanda trabalha com uma vibração específica. Por que ele tem alguns elementos aí que a gente entra na parte histórica e por que se confunde Exu com o demônio? O tridente, grosso modo, na cultura africana, é caminho, não é o diabinho. Entendi. Chifre, o que nós temos? A questão do masculino. Tá. Aqui chegou ao Ocidente e se viu a questão do demônio. Tridente então, e chifre. Já assustou. E aí, conscientemente, quando a gente pega a história do candomblé e da Umbanda, houve alguns terreiros que pensavam assim, bom, já que a polícia baixa aqui tem medo da gente, é melhor colocar essas imagenzinhas na tronqueira, porque isso é um fundamento, mas assim é bom que eles tenham medo de nós mesmo para não virem atrapalhar. Em algum momento histórico pensou-se assim. Hoje há casas com giras fechadas ou giras abertas, de esquerda, como a gente chama, Exus e Pombagira. De qualquer forma, casas sérias não acontecem, como eu disse, essas misturas, essas confusões. Cabe ao umbandista esclarecer isso ao público. Porque as pessoas ainda têm medo de Exu e Pombagira. Às vezes até o próprio umbandista tem, aquele iniciante. Depois ele percebe que não, que é uma vibração tão positiva como outras giras, porque é uma vibração de limpeza. Entendi.
Muito bom. O interessante é o conhecimento, né? O estudo, e a gente tem percebido que, não só no Espiritismo, mas na Umbanda também, as pessoas, os médios estão procurando conhecer, muitos cursos e livros, né? Eu estou aqui com um livro, aliás, 2 livros. 2 livros do meu amigo, deixa eu ver aqui. Curso Essencial de Umbanda. Vou pedir para o Danilo colocar na tela, Danilo. História, tradições, cantos. Bom, aqui você fala de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Exu. Aqui são explicações. São explicações. É um livro básico, porque assim, para conhecer a Umbanda, nada como frequentar uma casa. Então aí são algumas observações abertas, não se fala de fundamento, de questões mais profundas, porque não é o espaço, né? O livro não comportaria tudo isso. Eu dei uma atrapalhada aqui, que eu vi Ademir, que teu nome é Dermes. O meu nome oficial é Ademir, o apelido é Dermes. Eu vi aqui Ademir, falei, será que eu peguei o livro errado? Não é a mesma pessoa. É que as pessoas vão procurar o teu livro, então o livro do Dermes está como Ademir. Isso. Ademir, fala para mim. Barbosa Júnior. Barbosa Júnior. Isso. Uma pessoa que queira conhecer Umbanda, que não seja umbandista, aqui ela encontra informações básicas, sim. Inclusive sobre a teologia de Umbanda, sobre a questão do sincretismo, sobre um tema que eu sei que interessa a você, tanto o livro de Umbanda quanto de Candomblé, procura ler essas religiões à luz do 3º milênio. Então, como a Umbanda e o Candomblé dialogam com outras religiões, com a questão holística. Entendi. Você falou do Candomblé? Sim. O essencial do Candomblé. Qual a diferença, assim, claro, assim, falando de uma forma simples, entre a Umbanda e o Candomblé? Eu gosto de falar não das diferenças, mas das semelhanças. Eu acho que fica mais fácil de observar. Ambas são religiões irmãs, ambas trabalham com o culto aos orixás, não é, que são muito importantes para nós, essas entidades, como alguns chamam, que cada qual relacionada com elementos da natureza e, portanto, cada qual relacionada com o meu corpo, com a minha história e com a ancestralidade. Existem diferenças teológicas, sim, mas a gente fica mais nos pontos comuns porque a caminhada fica mais dialógica, né? mais bacana. Tem aquilo de, se você quer fazer um trabalho mais forte, você vai para o Candomblé? Isso nós discordamos, eu digo nós no plural, porque tanto o candomblecista consciente quanto o umbandista consciente discordam disso, né? Não tem essa história, o candomblé é terrível e a umbanda é fraquinha. Isso. Às vezes a gente ouve isso no próprio meio. Isso é uma grande discriminação, seria como discriminar 2 igrejas, não é? Ou 2 centros espíritas. Ou 2 centros espíritas, por exemplo. Quem é que raspa a cabeça, o umbandista ou do candomblé? O candomblé raspa, e algumas umbandas chamadas de umbandas cruzadas, às vezes raspam também, porque são umbandas com forte influência do candomblé. O candomblé é uma religião mais iniciática, é isso? Tem graus ou não? A umbanda também tem graus. Também tem. Grosso modo se discute assim, você tem o mandato mediúnico e o mandato iniciático. Algumas pessoas que chegam a ser pais e mães de santo são pegas assim, com uma mediunidade muito forte. Então elas não têm necessariamente essa gradação. A pessoa já começa com uma grande responsabilidade e influência e em poucos anos já dirige uma organização. Como aconteceu com o próprio Zélio, considerado o fundador terreno da Umbanda, não é? Bom, quem está na Umbanda é umbandista. E quem está no Candomblé? Candomblecista. Candomblecista é mais complicado, né? Ô Dermes, eu estou cheio de coisa aqui para te perguntar, mas vamos seguir aqui os teus... Você mandou aqui por e-mail, 3º encontro, né, de tambores no Engenho. Onde é, o que vai ter? Esse é um projeto lá de Piracicaba, né, coordenado pela Tenda de Umbanda Caboclo Pena Branca, da qual eu sou filho. E cada edição do projeto tem uma temática. A temática desta 3ª são as santas, as iabás ou orixás femininos. Iemanjá, Oxum, Nanã, Iansã. Então tudo é voltado para o feminino. Nós teremos prestação de além das apresentações culturais, prestação de serviços de beleza para mulheres. Ainda não fechamos, mas queremos um representante da Delegacia da Mulher. Tudo relacionado ao câncer em relação ao corpo feminino, câncer de útero, de mama. Então é uma prestação de serviço para a comunidade. O local é o Engenho Central lá em Piracicaba, que é um grande parque à beira do rio Piracicaba, e é um evento ecumênico. Sempre vai a pastoral afro, vai Umbanda, Candomblé, irmãos espíritas, enfim, é aberto a todos. Bacana. É o 3º encontro? Já é o 3º. São anuais? Semestrais. Semestrais? Bacana. A casa, o centro que você... Chama centro ou templo? Alguns chamam de templo, outros chamam de tenda, alguns chamam de congá.
terreiro, a variação é muito grande. A associação, né, que você... atividade para o público, por exemplo, pessoas que estejam nos assistindo e querem ir lá conhecer, tomar um passe, descarrego. São todas as terças-feiras, às 20 horas. Eu costumo dizer assim, vá às 19 para retirar senha, porque às vezes a pessoa tem problema de transporte e não pode se demorar. Então a procura é muito grande. Fica num bairro chamado Vila Resende, na rua Coronel Inácio Mota Pacheco, 1100. As dirigentes espirituais, que são ou mães de santo ou babás, como nós dizemos na Umbanda, são Paula, Marisol e Vânia. Essa denominação mãe de santo, você que é um estudioso, como é que é isso? Do ponto de vista linguístico, porque eu sou da área de letras, não é? É uma corruptela. Quando se traduziu o termo do Yorubá, na verdade seria assim, mãe no santo, e não de santo, mas aí popularizou-se dessa maneira. Que muda tudo, né? Alguns mais velhos até se indignam, dizem assim, não, mas o santo não tem mãe, o santo não tem um pai terreno, uma mãe terrena. Santo, no caso, é um sinônimo para orixá, é uma tradução mais livre. Tá, e no caso, voltando um pouquinho, como nós falamos do Exu, você falou de pombagira. Sim. Que é um termo que, assim, no conceito popular, sempre que se fala pombagira, se imagina que a pessoa está voltada para o sexo, está desregrada, está ocasionando assim, malefícios. Então, a visão que se tem é algo assim, muito negativo. Muito negativo. É isso? É uma visão equivocada eu achar que todo espírito obsessor ou que leva a obsessão sexual seja Exu ou pombagira. Na Umbanda, quando a gente diz Exu e pombagira, são esses trabalhadores. Seja o Exu ou a pombagira, eles equilibram energeticamente, inclusive no que tange a sexualidade. Ah, Dermes, mas eu ouvi falar que às vezes se chama o Exu de obsessor. Sim, quando é um Exu chamado de Exu Quiumba. Muitas vezes se usa esse termo, aí existe uma variação. Mas quando a gente diz na casa, vamos ter uma gira de Exu, é uma gira séria e não é obsessão, não vai haver assédio sexual, nada disso. É um trabalho de limpeza energética, de equilíbrio. Ainda no terreiro das manifestações, no terreno das manifestações. É comum hoje usarmos incenso. Sim. Incenso para sentir um cheiro agradável, incenso de rosas e tudo. Que é diferente de um defumador. Qual a função do defumador, né, no meio umbandista ou da quimbandista? As plantas, elas têm uma contrapartida etérica, né? Então a defumação, assim como o banho, ou como o fumo, como a gente viu também, né, a fumaça, são formas de limpeza espiritual, limpeza energética. Então a defumação, o médium chega da rua, ele vai trabalhar, às vezes ele vem com um pensamento meio equivocado, nervoso, brigou no trânsito, sei lá. Então aquela defumação vai ajudar no alinhamento, para que ele exerça melhor a sua mediunidade. A mesma coisa para o irmão que está na assistência, que foi tomar um passe. Então quando passa com o turíbulo assim, está limpando o campo energético. Sim, uma limpeza de campo energético. A mesma coisa pode-se dizer quando se faz a roda de pólvora? Sim, a roda de pólvora é um descarrego, é uma forma de limpeza talvez mais acentuada, pela força da pólvora, pela força do fogo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu sempre trabalhei em casas espíritas, sempre trabalhei com pessoas, orientações, e as pessoas acham que nós estamos sempre ali, com os anjos, né? E nem sempre. Então tem época que a gente está meio carregado. E essa pessoa que eu me referi, ela tinha um centro de Umbanda, e vira e mexe, ela me falava, passa lá para a gente fazer um trabalho, para dar uma descarregada. E eu ia. No começo ia por amizade, depois comecei a ir porque eu gostava mesmo. E uma vez eu fui, Dermes, me colocaram numa roda, colocaram pólvora embaixo, eu comecei a ficar com medo, falei, vamos tacar fogo aqui, né? E tacou fogo em tudo, eu fiquei meio assustado. Aí ela veio com um colar de contas, quando chegou perto, aquilo explodiu, contas para tudo quanto foi lá. Sim. Aí que eu fui saber o que era a respeito, né, informações. Essas manifestações acontecem muito na Umbanda? Acontecem porque elas acontecem, essas manifestações, assim como a mediunidade acontece independentemente do espiritismo, manifestações também independentemente de Umbanda e Candomblé. O Candomblé e a Umbanda são religiões que vão ajudar de forma organizada a exatamente tratar essas manifestações quando elas são deletérias, são negativas. Muito bom. Ô Dermes, estamos chegando aqui ao final. Quanto tempo nós temos? Já passou, tá vendo como é rápido? Rapidinho, né? Vida. Mas eu acho que foi ótimo. Você trouxe um poema para oferecer? Eu gostaria de ler esse poema, dedicar às minhas mães Paula, Marisol e Vânia. É um poema que surgiu num dia muito especial para o Caboclo Pena Branca, nosso pai espiritual, né? Quem me batizou foi Pena Branca, padrinho Tupinambá, as águas da madrinha Oxum servindo como congá. O dia estava sereno
irmãos em roda de fé. O caboclo coroou o filho com folhas de guiné. E o coração do filho fechou-se a toda demanda, pois filho de pena branca traz no peito Aruanda. Essa é a homenagem ao caboclo Pena Branca. Eu agradeço a oportunidade, né, desejando a você, a equipe e a todos muito axé. Essa palavra é muito importante para nós. Axé é força vital, é tudo de bom, não há o que temer no caso do axé. Olha, Délis, muito obrigado. Como eu disse no início, você tem um astral muito bom, é do bem. Eu coloco aqui não só o programa, mas o nosso jornal, né, o informativo IDHP, o nosso site, para ajudar a divulgar. Eu acho que o trabalho é muito bonito, adoro a Umbanda, aliás, adoro a espiritualidade. Eu acho que em todas as áreas, em outras religiões, a gente tem que estar sempre ligado nisso, porque essa divisão somos nós que fazemos por vaidade, por orgulho. Já estamos na era de mudança, de acabar com isso. Então, muito obrigado mesmo, você e toda a equipe. Eu aqui agradeço, muito obrigado. Você, se assistiu e gostou do programa, ele vai ficar hospedado no nosso site, www.pazian.com.br. Pode assistir, pode divulgar. Se tiver dúvidas ou quiser perguntar alguma coisa ou mandar alguma mensagem, no Fale Conosco, nosso site, você coloca, a gente retransmite para o Dermes, ou se for a nosso respeito, respondemos diretamente. Muito obrigado pela energia, pela participação, e semana que vem nesse mesmo canal estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.